Imagine uma esfera com uma carga Q distribuída uniformemente dentro dela. Você saberia calcular o potencial elétrico dentro dessa esfera? Assista esse vídeo até o final que você vai descobrir. Então aqui nós temos nossa esfera, tá? Essa esfera tem um raio R e a carga Q distribuída uniformemente dentro dela. Para eu calcular o potencial elétrico, o que significa calcular o potencial elétrico? Bom, dentro dessa esfera, o potencial elétrico é definido como o trabalho elétrico necessário para trazer esta carga do infinito até esse ponto. Então, basicamente, o potencial elétrico é isso. Quanto de trabalho elétrico você realizaria para pegar uma carga lá do infinito e trazer para dentro da esfera. Só que aqui, na hora de resolver isso, tem um detalhe. Porque, veja bem, dentro dessa esfera nós temos uma carga. Fora dela, não tem nenhuma carga. Então, o que vai acontecer? Aqui dentro você vai ter um campo elétrico que se comporta de uma forma e fora você vai ter um campo elétrico que se comporta de uma forma diferente. Então, para a gente calcular o potencial V de R, que é o que a gente está querendo descobrir, né? Que é esse potencial dentro da esfera, a gente teria que calcular primeiro esse potencial do infinito até R e depois de R até um Rzinho ali dentro dessa esfera. Então, para fazer isso, primeiro a gente vai começar calculando o campo elétrico fora dessa esfera. Depois a gente vai calcular o campo elétrico dentro da esfera. E com isso, a gente vai integrar esses campos elétricos para obter o nosso potencial elétrico, porque o potencial é a integral do campo, ok? E como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai calcular esses campos elétricos? Então, para isso, a gente vai usar a lei de Gauss. Primeira coisa que a gente tem que fazer na lei de Gauss é definir uma superfície gaussiana. É uma superfície que você vai definir para você poder calcular ali o teu fluxo elétrico nessa superfície e relacionar ele com a carga. E como a gente quer calcular primeiro o campo elétrico fora da nossa esfera, a gente define essa superfície gaussiana fora da nossa esfera. Basicamente, a gente poderia escolher qualquer forma para essa superfície gaussiana, mas devido à nossa simetria desse problema, a gente pode escolher uma esfera, tá? Para essa superfície, para que fique mais fácil o cálculo. E o que nos diz a nossa lei de Gauss? A lei de Gauss diz que o fluxo por essa superfície é igual à carga interna, né? A carga dentro dessa superfície, dividido por ε0. Veja bem, como eu tenho aqui uma esfera, então o resultado disso daqui vai ser o módulo do campo elétrico vezes a área. Esse S é de superfície, né? Ou seja, é uma área superficial, por isso, inclusive, a integral dupla. E a área dessa esfera, que é dado por 4πr². Isso, então, é igual ao Q interno sobre ε0. Isolando o nosso campo elétrico, então, a gente tem 1 sobre 4πε0, Q interno, sobre R². Isso daqui vai ser o nosso campo tanto fora quanto dentro da esfera. Por quê? Porque na hora que a gente for calcular dentro, a gente também vai escolher uma superfície esférica aqui dentro. O que vai diferenciar um campo do outro vai ser justamente esse Q interno, tá? Então vamos por partes, tá bom? Vamos primeiro calcular esse campo aqui para fora. A gente vai ver qual que é o Q interno nesse caso. Depois, quando a gente for calcular dentro, a gente se preocupa com qual que vai ser a nossa carga interna lá, ok?
Então, para a gente poder calcular o nosso campo elétrico aqui, a gente precisa saber qual que é o valor do Q interno, certo? Como dentro dessa superfície gaussiana aqui, a gente só tem essa carga Q, então o nosso Q interno é o Qzinho. E dessa forma, o nosso campo elétrico, então, é 1 sobre 4π ε0 Q sobre R quadrado. Esta é a nossa fórmula aqui para o campo elétrico fora da esfera. E dentro da esfera? Dentro da esfera, eu vou ter este caso aqui, então. E aqui, essa minha esfera interna, ela tem um volume V' e uma carga Q' também. Essa carga Q' ela é uma fração da minha carga total, certo? Porque se na minha esfera inteira eu tenho uma carga, dentro dela eu vou ter uma parcela dessa carga que a gente vai chamar de Q'. E como as cargas são distribuídas uniformemente, então a densidade de cargas ela é constante. E por isso este Q' ele é proporcional ao V', da mesma forma que o Q é proporcional ao volume V da minha esfera. Então, se eu calcular a razão Q' por Q, ela tem que ser igual à razão V' por V. Só que como isso daqui é uma esfera, né, tanto aqui dentro quanto aqui fora, então o volume é o volume de uma esfera, que é 4/3 de π r ao cubo. Aqui eu usei o Rzinho porque é o raio que eu escolhi para essa minha superfície gaussiana. E aqui embaixo, então, vai ser 4/3 de π r ao cubo, porque o raio dessa esfera maior é esse, né, o Rzão. Aqui, reparem que 4/3 de π corta com 4/3 de π e sobra, então, aqui, que Q' é igual a Q, já passando esse Q multiplicando, Rzinho ao cubo por Rzão ao cubo. Dessa forma, substituindo lá na equação do campo elétrico, eu tenho que o campo elétrico é 1 sobre 4π ε0 Q R ao cubo sobre Rzão ao cubo, tudo isso dividido por R quadrado. Só que esse R ao cubo aqui vai cortar com o R quadrado aqui, então eu vou ter só um R aqui em cima, ok? Então, agora basta a gente integrar os nossos dois campos elétricos para que a gente possa obter, então, o nosso potencial elétrico. Então, vamos só anotar aqui os resultados que a gente obteve. Então, a gente tinha conseguido aqui E, que é igual a 1 sobre 4π ε0, Q sobre R quadrado, para R maior do que Rzão, e que é igual a 1 sobre 4π ε0, Qzinho R sobre Rzão ao cubo, para R menor do que R, ok? Então agora a gente vai usar estes valores para poder calcular, então, o nosso potencial. Então, o nosso potencial elétrico, nosso V de R, vai ser menos integral de infinito até o ponto Rzão. Então, eu vou calcular lá do infinito até chegar na superfície da minha esfera, do potencial, do campo elétrico fora da minha esfera, que é dado por 1 sobre 4π ε0, Q sobre R quadrado. Então, é 1 sobre 4π ε0,
Q sobre R quadrado dr. Menos, integral agora então, da superfície da minha esfera até um ponto R dentro dela, de 1 sobre 4π epsilon zero, Q R sobre R ao cubo dr. Então, aqui, o que eu tenho? Eu tenho o campo elétrico dentro da minha esfera, dr, a integral desse campo dr, e aqui eu tenho a integral do campo fora, dr, que, resolvendo essas integrais, então, eu vou ter o meu potencial elétrico total. Então, vamos resolver essa integral aqui em cima. Então, VDR vai ser, aqui, 1 sobre 4π epsilon zero Q é constante, tá? Então, eu vou colocar ele para fora aqui da integral, 4π epsilon zero Q. A integral de 1 sobre R quadrado vai ser menos 1 sobre R, aplicado nos limites de infinito até R. E aqui, a mesma coisa, eu vou ter menos integral, menos 1 sobre 4π epsilon zero Q sobre R ao cubo, que são todos os meus termos constantes. E aqui vai me sobrar, então, R dr, que a integral é R quadrado sobre 2. E aqui os limites são dr até Rzinho. Então, vamos apagar essa parte aqui embaixo, para que a gente possa continuar as nossas contas. Então, na hora que eu aplico este limite aqui específico, eu vou ficar com 1 sobre infinito, que dá zero. Né? O limite disso dá zero. Então, esse limite aqui vai sumir e eu vou ter apenas o termo com o Rzão. Este menos aqui vai cortar com este menos aqui. E eu vou ficar, então, com VDR, que é igual a 1 sobre 4π epsilon zero, Q sobre Rzão. Q sobre Rzão. Aqui, quando eu substituir o Rzinho, vai continuar Rzinho e esse menos vai continuar aqui. Então, eu vou ficar com menos 1 sobre 4π epsilon zero, Q R quadrado sobre 2R ao cubo. Menos aplicar esse limite aqui, que vai cortar com aquele menos, vai ficar mais. Então, vai ficar mais 1 sobre 4π epsilon zero, Q. Aí, aqui vai ficar Rzão ao quadrado, que vai cortar com esse Rzão ao cubo aqui, vai sobrar um R só aqui embaixo. Então, fica 2Rzão. Aqui, então, se eu multiplicar esse termo aqui por 2 e dividir por 2, eu posso juntar ele com esse termo aqui. E eu fico, então, com VDR, que é igual. Aqui vai ficar 2Q mais Q, que vai ficar 3Q, né? 1 sobre 4π epsilon zero, 3Q sobre 2R. E aqui, se eu colocar esse 1 sobre 4π epsilon zero aqui em evidência, eu vou ficar então aqui com menos QR quadrado sobre 2R ao cubo. Ok? Então, este é o meu potencial em um ponto dentro da esfera. E se agora eu quisesse calcular a diferença de potencial entre um ponto central, então, entre o centro aqui da minha esfera e este ponto R aqui. Então, eu quero saber o meu V
dRzão menos o V0. Se eu quisesse calcular essa diferença potencial aqui. Então, como é que eu faria? Eu iria fazer VdR menos Vd0. Calculo cada um. Então, vamos calcular primeiro o V de 0. O V de 0 nada mais é do que eu substituir meu R por 0. Substituindo meu R por 0, isso daqui vai ficar 0. E vai me sobrar 1 sobre 4πε0, 3Q sobre 2R. Então, isso daqui vai ficar 1 sobre 4πε0, 3Q sobre 2R. E o VdR, o V em R igual a Rzão, eu vou substituir esse R por Rzão, vai ficar Rzão ao quadrado por R ao cubo. Vai cortar o quadrado aqui com o cubo, vai sobrar um R aqui embaixo, vai ficar 3Q sobre 2R menos Q sobre 2R, que vai ficar Q sobre R. Então, isso daqui fica 1 sobre 4πε0, Q sobre R. Agora, para fazer, então, este daqui menos esse daqui, eu multiplico e divido por 2, para poder igualar aqui os denominadores. E aí eu fico com 2Q menos 3Q, então fica menos 1 sobre 4πε0, Q, né, porque menos 2Q menos 3Q dá menos Q, sobre 2R. Ou 1 sobre 8πε0, Q sobre R. Então é isso, pessoal. Espero que a explicação tenha sido clara, espero que você tenha gostado. E se você gostou, clica no joinha aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para poder ajudar esse canal a crescer e quem sabe atingir mais pessoas que também tenham dúvidas em física. Até mais!